ler dois artigos diferentes do mesmo tema e parece que cada um fala uma coisa diferente, enquanto um diz que o tema funciona, o outro fala que não funciona de jeito nenhum. E é aí que entra a meta-análise, onde vamos pegar, juntar todos os resultados e aí vamos ver a partir disso o que é verdade e o que não é. Então, com isso, vamos iniciar mais um episódio de Meta-análise Flores Plot, falando sobre a importância e a força dos dados combinados. Olá a todos, eu me chamo Rosana. E eu me chamo Marisol. Hoje vamos iniciar mais um episódio do Na Base da Pesquisa. E hoje a gente vai receber duas convidadas incríveis que vivem a ciência na prática. E uma dessas convidadas é especialista em bioestatística e em epidemiologia, chamada Camila. Bem-vinda, professora! Obrigada! Oi, gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e falando sobre esse assunto que é tão importante para a gente, especialmente na prática da pesquisa. E também com a gente a Nanda, especialista e pesquisadora em saúde pública e que conhece muito o assunto sobre meta-análise e revisões sistemáticas. Oi, gente, tudo bem? Também estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. E vai ser muito interessante, até porque a meta-análise é um tema que eu adoro. Então, por isso, vai ser muito bom dividir com vocês um pouco desse conhecimento. Então, vamos nós aprender mais um pouco sobre meta-análise. A gente abriu o episódio dando um gostinho do que é meta-análise. Mas agora a gente vai realmente entender e aprofundar do assunto com a pessoa que entende ele. Professora Camila, o que é a meta-análise? Então, gente, a meta-análise ela é uma técnica estatística que reúne os resultados de diferentes estudos sobre o mesmo tema, de acordo com seu peso e tamanho mostrado. Em tese, o objetivo é criar uma estimativa única, ou seja, a junção de todo o conhecimento que a gente tem disponível. Então, tudo isso que você falou é como se fosse o topo da pirâmide da evidência, certo? Exatamente. A meta-análise ela é o auge da síntese científica, só que ela existe um certo rigor. Então, a gente sempre tem que fazer uma revisão sistemática, rigorosa, que inclui artigos que são pertinentes e válidos para aquele estudo. E o Forest Plot, ele entra com a representação visual disso, certo? Sim, com certeza. O Forest Plot ele é a chave desse tipo de pesquisa específico. E ele traz vários estudos juntos que traduzem essa meta-análise. Toda ferramenta poderosa ela possui certos tipos de limitações. Então, quais são as limitações da meta-análise? Então, uma das principais limitações da meta-análise é que ela é do problema dos estudos que estão incluídos. Por exemplo, se tiver uma base de dados que está enviesada, o resultado também será enviesado. E além disso, existe o viés de implicação, que é quando aquele estudo ele não atinge o resultado esperado e aí acaba não sendo publicado. E isso leva a uma distorção na estimativa final. Há também limitações inerentes às divergências de cada estudo. Por exemplo, no estudo dos idosos, que a gente falou anteriormente, as diferenças metodológicas de região podem aumentar aquele índice que eu falei anteriormente com vocês, que é o índice I ao quadrado, dificultando conclusões realmente precisas. Mesmo assim, o mérito de todo esse trabalho está em reconhecer isso e ajustar de acordo com modelos mais adequados. Ou seja, se esses resultados eles forem mal interpretados, eles podem virar uma arma política, um argumento comercial? Exatamente. Incrível como a ciência exige contexto e a meta-análise exige mais do que tudo uma responsabilidade gritante. Entender tudo isso na teoria é legal, mas é muito melhor a gente ir para a prática. Então, para deixar tudo isso mais concreto, a nossa roteirista Marina, ela selecionou um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia e a gente já conseguiu mandar para as meninas, para a Amanda e para a Camila, durante a semana e elas tiveram contato já com esse artigo, conseguiram fazer leitura e vão conseguir passar mais um pouco sobre esse assunto para a gente. E o tema do artigo que a gente selecionou é a prevalência de sintomas de depressão em idosos no Brasil, uma revisão sistemática com meta-análise. Então, Camila, conta pra gente, já que vocês tiveram um contato melhor com esse artigo, do que é que esse artigo fala, o que é que o estudo analisou? Então, essa meta-análise ela reuniu 37 estudos sobre os sintomas depressivos em idosos no Brasil. A maioria desses estudos eles foram transversais, feitos entre 2000 e 2018, e os autores eles aplicaram um tipo de modelo de efeitos aleatórios, prevalência combinada e fatores associados. Inclusive, nesse estudo, eles trouxeram também muitos dados relevantes, que foi inclusive a prevalência geral, que está em 28%, mas com alta heterogeneidade, ou seja, o I ao quadrado estava acima de 90%.
Isso reflete o quanto a sociedade brasileira ela é muito divergente em termos sociais, metodológicos e também regionais. Mas mesmo assim, o Forest Plot ele conseguiu trazer uma tendência clara, que são os altos índices de sintomas depressivos na sociedade brasileira em todas as regiões. Ah, então tudo isso tem grandes implicações na saúde pública, né? Sim, a meta-análise ela ajuda a dimensionar esse problema em escala nacional, o que ajuda os gestores a usar esse tipo de dado para poder fazer programas de prevenção, capacitar equipes e fazer políticas públicas de atenção a sintomas depressivos em idosos brasileiros. Na semana passada, a gente abriu uma caixinha em nossas redes sociais para que vocês pudessem enviar algumas dúvidas sobre as meta-análises e sobre o Forest Plot. Então, veio muita pergunta boa. Vamos responder algumas aqui com vocês. Bom, vamos começar com uma pergunta enviada pela Luísa, estudante de medicina. Como saber se a meta-análise é realmente confiável? Essa pergunta da Luísa ela é muito boa. Para avaliar a confiabilidade de uma meta-análise, o primeiro passo é saber se ela seguiu um protocolo estabelecido anteriormente. Esse protocolo normalmente é conhecido como PROSPER. A gente também tem que ver se os critérios de inclusão e exclusão eles estão bem delimitados, porque uma boa meta-análise ela consegue dizer o porquê alguns artigos foram incluídos e porquê outros foram excluídos. Só que além disso, é necessário que os autores que a gente utilize, eles saibam e façam uma avaliação de risco de viés, utilizando duas ferramentas principais, que a gente chama de ROB2 e Newcastle Total Scale. Por fim, procure análise de sensibilidade. Ela mostra se o resultado mudou quando a gente exclui ali algum estudo de menor qualidade. Se o resultado se mantém estável, indica que a conclusão é mais robusta. E é importante também olhar a questão da heterogeneidade, ou seja, o I ao quadrado acima de 75% indica grande variabilidade entre os estudos, o que pede uma maior cautela na interpretação. Ou seja, uma meta-análise confiável é aquela que traz apenas um número bonito, mas sim que mostra os bastidores com honestidade científica. E a segunda pergunta vem do Pedro. O Pedro enviou: poderiam demonstrar de forma simples como se calcula o efeito combinado numa meta-análise? Claro, Pedro, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona o processo de fazer esse cálculo. É importante vocês saberem, primeiramente, que o peso ele é sempre inversamente proporcional à sua variância, ou seja, quanto menor o erro, maior o peso. A fórmula geral ela é o peso vezes o efeito sobre também o peso. Como assim? Dessa forma, um ensaio clínico com 500 participantes pesa muito mais do que um estudo pequeno com 30 pessoas. O resultado final é um valor medido ponderado que representa o conjunto e os intervalos de confiança são calculados a partir da variância total combinada. No Forest Plot, cada quadrado representa um peso de um estudo e o losango final mostra esse resultado consolidado. É importante enfatizar também que se os estudos eles forem muito diferentes entre si, usamos o modelo de efeitos aleatórios, que é quando a gente inclui um componente de variância entre os estudos. Ele suaviza o impacto de amostras muito grandes e também evita uma superrepresentação de um único estudo. Bom, gente, a terceira pergunta é da Clara, aluna de enfermagem. Qual a diferença entre modelo de efeitos fixos e aleatórios e como saber... Então, interessante. No modelo de efeitos fixos, consideramos que todos os estudos eles medem o mesmo efeito verdadeiro e as diferenças são apenas no erro amostral. Já no modelo de efeitos aleatórios, assumimos que cada estudo tem seu próprio efeito verdadeiro, variando de acordo com o contexto. A escolha depende da heterogeneidade, que é o I ao quadrado. Se ele for baixo, o modelo fixo é suficiente. Se é alto, geralmente acima de 50%, preferimos o aleatório. Essa escolha não é estética, é metodológica, ela muda a forma como os pesos são distribuídos e, portanto, o resultado final. E bons artigos, eles sempre justificam o modelo escolhido. Se você encontrar um artigo e ele não justificar o modelo escolhido, pode desconfiar. Vou trazer um pouquinho aqui de um exemplo prático desse Forest Plot, para a gente conhecer mais de perto como é que ele funciona. Então, cada linha dessas aqui, ele representa um estudo incluído. O quadrado, ele mostra o tamanho do efeito, ou seja, quanto maior o quadrado, maior o efeito desse tipo de pesquisa. O traço horizontal é o intervalo de confiança. No final, o losango, ele vai resumir o efeito combinado. Se o losango ele não encosta na linha de nulidade, há evidência estatisticamente significativa. Mas se ele encosta na linha de nulidade ou cruza, não podemos afirmar um efeito real. O que a gente pode levar isso tudo é que tanto a meta-análise quanto o Forest Plot
tentam unir tudo aquilo que antes era disperso. Então eles tornam vários estudos em um entendimento comum. E isso só tem valor quando vem acompanhado de muita ética, responsabilidade e propósito também. Até porque, no final das contas, fazer ciência é como entender o mundo com cuidado e devolver isso para a sociedade. Então, meninas, e é com esse recado que a gente encerra mais um episódio. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até aqui no final. E até mais um do Na Base da Pesquisa. Tchau!